Estive pensando em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Paulo, quando fala com a igreja, ele diz que estava tratando não como uma igreja madura, não como uma igreja sadia, não como uma igreja capaz de conduzir sua vida cristã sem danos, a si mesmo e bem como ao próximo, ao outro. Quando analisamos o texto, percebemos Paulo tratando com cristãos, então, que não tinham noção nenhuma da vida. Ele diz assim: não falei como a quem é espiritual. Falei com indivíduos que não conseguem enxergar os céus em toda a sua dimensão, em toda a sua beleza, em toda a sua grandeza. Eles não aceitam a nova realidade, eles não estavam aceitando a nova realidade de vida espiritual, a que deveriam viver, aplicar às suas vidas. O cristianismo é uma nova realidade de vida. E eles não estavam conseguindo aceitar aquela nova realidade de vida que tinha transformado, ou que é de poder transformador a vida do homem e da mulher. Paulo diz também no texto: olha, eu vos falei como a crianças. Vos falei como a indivíduos que têm uma mente infantil, que têm um comportamento infantil, indivíduos imaturos, indivíduos que agem sem entendimento algum, agem por agir, agem por instinto, agem por força das suas emoções. Eles não têm discernimento. Essa era a ideia de Paulo. Essa era a ideia de Paulo. Vocês, por ter falado a vocês como se fossem crianças, eu digo assim: olha, vocês não possuem responsabilidades, vocês não possuem compromissos dignos de um cristão para com a obra, para com a causa do Senhor. Então vos falei, mas vos falei como a crianças, indivíduos que precisam amadurecer. Eu vos dei, diz Paulo, alimento básico, leite. Leite. Não consegui trazer à mente de vocês, à alma de vocês, a extensão do que significa Deus, do que significa amor. E ainda que ele tenha tentado, falando no capítulo 13, por exemplo, sobre todo um capítulo sobre o amor. As minhas mensagens foram simples de apenas arrependimento, simples de apenas entendimento de caminho ao céu, mas nunca com extensão ao que o céu significa, porque vocês não conseguiram atingir isto, alcançar isto, entender isto, discernir sobre isto. Falei sobre mensagens de conversão, falei sobre mensagens de arrependimento, falei sobre mensagens de transformação interior, mas nunca como viver esta mensagem, porque vocês não conseguiriam ou não estavam conseguindo alcançar esta verdade. Tive que falar seriamente sobre o pecado, falar seriamente sobre a idolatria, falar seriamente sobre os dons, o uso dos dons de forma correta, e não como vocês querem, mas para o que o Senhor quer. Eu apenas dei um alimento básico, leite. Não foi um alimento sólido. E ele diz a razão de tudo isto. Sabe por quê? Ele diz assim no texto: porque vocês ainda são carnais. Que coisa séria, gente. Paulo diz assim para a igreja: vocês ainda são carnais. Vocês ainda não mudaram as suas práticas. Não mudaram as suas práticas de pecado, não mudaram as suas práticas de corrupção, não mudaram as suas práticas de fidelidade. Fidelidade ao Senhor e fidelidade ao próximo. Vocês não mudaram as suas práticas de amor e perdão, vocês não mudaram as suas práticas de mudança de comportamento, de respeito ao outro, respeito ao próximo, respeito ao ministro, respeito ao que faz e quem faz e para o que faz. Vocês não mudaram, ainda são carnais.
carnais. Vocês são escravos das paixões, escravos dos desejos carnais, vencidos pelos desejos, vencidos pela vaidade, vencidos pelo orgulho, vencidos, indisciplinados, carnais. Eita! Paulo fala com muita dureza aos coríntios, porque a igreja ainda não tinha alcançado o entendimento real do que é a vida cristã, do que é a vida espiritual, do que é os céus. Que coisa! Irmãos, quando a igreja alcança o entendimento, como os líderes alcançam o entendimento, quando os membros alcançam o entendimento, quando esta igreja vive a maturidade cristã, esta igreja cresce, expande, avança. Essa igreja vive um para o outro. Não é apenas um com o outro, mas um para o outro. Esta igreja consegue entender Deus, consegue entender a realidade dos céus que Deus habita. E a realidade onde um dia a igreja haverá de habitar. A igreja madura, ela tem um comportamento cristão segundo o ensinamento do Evangelho, segundo o que diz o Evangelho. E não segundo o que ele quer, nós queremos, como queremos, para o que queremos, mas segundo Deus. Tenhamos uma vida madura. Que a igreja do Senhor destes dias amadureça, cresça, olhando sempre para o alto, olhando sempre para o Senhor, procurando ser sempre exemplo segundo o exemplo de Cristo. Viver este cristianismo maravilhoso que pode alcançar o mundo pelo poder da mensagem do Evangelho. Mas para isso é preciso que antes sejamos maduros. Deus abençoe a igreja do Senhor. Deus abençoe a todos nós. Amém.